A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para ministrar a lição de número 12 da CPAD de adulto. E trata-se sobre o assunto de as epístolas instruem e formam os cristãos. Agora vamos para a leitura do texto áureo. O texto áureo fica em 2 João, capítulo 1, versículo 3. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai sejam convosco na verdade e amor. Verdade prática. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Leitura bíblica em classe, nós temos 1 Coríntios, de 1 até 3, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, e 2 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. 2 João capítulo 1. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Vamos iniciar a nossa lição e hoje, nesta lição de número 12, nós temos como objetivo apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo acerca das últimas coisas e expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna. E, por último, ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente. Antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, eu gostaria de passar aqui uma definição de epístola. Epístola significa, ela vem do grego, e no grego é epístole. Uma epístola é uma correspondência escrita a um ou mais destinatários, seja em caráter público ou privado. Em outras palavras, basicamente uma epístola é uma carta. Na Bíblia, a maior parte do conteúdo do Novo Testamento é formado por epístolas. No Novo Testamento, dos 27 livros, 21 são epístolas. Meus irmãos, é fundamental que o crente conheça as doutrinas bíblicas nas cartas do Novo Testamento. Seus ensinamentos trazem o aperfeiçoamento da fé e o amadurecimento do caráter do cristão. Precisamos discernir entre epístola e carta. Alguns historiadores acreditam que existe diferença entre carta e epístola. Dizem que a carta seria algo pessoal e epístola mais voltada à instrução coletiva. Porém, epístola e carta são sinônimos. São textos inspirados por Deus para a edificação e o crescimento da Igreja de Cristo. Algumas epístolas trazem informação de cunho pessoal, mas também de cunho coletivo.
através da instrução. Então, como chamaríamos? Seria metade carta, metade epístola? Acredito eu que o mais simples é chamarmos de cartas ou de epístolas, que são sinônimos. No Novo Testamento, existem 21 epístolas escritas, sendo que 13 elas são escritas pelo apóstolo Paulo, e as restantes são escritas por Tiago, Pedro, João, Judas, e Hebreus não tem autoria. A autoria de Hebreus ela é desconhecida, não está relatada na nossa Bíblia quem escreveu as epístolas aos Hebreus. E existe uma epístola de Paulo aos Laodicenses que ela foi perdida, ela não foi publicada e não entrou no cânon bíblico, mas ela existiu porque o apóstolo ele cita essa epístola pedindo para que ela fosse divulgada a outra cidade. As epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são conhecidas como epístolas da prisão, pois Paulo escreve quando estava preso. As cartas direcionadas a Tito e a Timóteo são conhecidas como as cartas pastorais. As epístolas elas foram escritas com a intenção de ensinar, exortar a Igreja de Cristo quanto ao procedimento que aconteciam dentro da igreja primitiva, a fim de que houvesse uma só doutrina, uma só direção a ser tomada, guiada pelo Espírito Santo. Agora vamos entrar na lição propriamente dita. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas de paulinas, e as 8 restantes são de outros autores e designadas gerais. Nesta lição, agruparemos as epístolas por temas e autoria. Destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. Tópico 1. Como as epístolas paulinas nos instruem. Instruções salvíficas é o subtópico 1. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Aos Romanos destaca-se que o justo viverá pela fé. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei, e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 ao 21, está escrito: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, as epístolas de Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, elas são epístolas na qual nos traz instrução e orientação de como devemos nos comportar em relação às obras e à salvação, além de mostrar o sacrifício vicário que o Senhor Jesus fez pela humanidade. Precisamos estar ligados nas coisas que começam a nos preparar
para que possamos estar apto a receber a salvação. Subtópico 2. As instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo para a glória de Cristo. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo o cristão. Meus irmãos, a carta aos Efésios, Filipenses e Colossenses mostra que a cabeça da igreja, que é Cristo, é um exemplo a ser seguido pelos cristãos, trazendo para as suas vidas o ensinamento e o testemunho da vida que Cristo deixou aqui na terra por ocasião da implantação do seu ministério. E mostra que o preço da obediência é a vida eterna. E o Senhor, por ocasião da última ceia, ele mostra que o cristão, para se sentir grande e importante, deve servir e não ser servido. Precisamos receber esses ensinamentos de Cristo para que nós possamos levar uma vida doutrinada dentro daquilo que Cristo gostaríamos que fizéssemos, sem soberba, sem arrogância, com amor ao próximo, fazendo bem, se desviando do mal. Precisamos copiar os exemplos deixados por Cristo aqui na terra para que nós possamos servir com alegria e estar preparado. Todo cristão que segue as ordens de Cristo e vive aquilo que ele prega na sua vida cotidiana, ele é um cristão mais feliz, é um cristão mais preparado para receber a vida eterna. Subtópico 3. Instruções sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sendo necessário para esperar o Senhor conservar irrepreensível espírito, a alma e o corpo. Segundo Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguardar a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda de Cristo. Meus irmãos, a epístola de 1 e 2 Tessalonicenses nos prepara para o grande dia do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja. Como será a vinda de Cristo para nos buscar e quais os acontecimentos acontecerão posterior ao arrebatamento. Estas epístolas têm caráter teológico, pois trata-se do arrebatamento da igreja e o aparecimento do anticristo. Como ele vai aparecer como um líder mundial, trazendo uma falsa sensação de paz para o mundo. Paulo nos orienta a orar para que o evangelho tenha um alcance mundial, já visto, pois, que o Senhor só voltará depois que o evangelho de Cristo for apresentado a todos. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, está escrito: e Jesus disse: este evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Precisamos, meus irmãos, fazer a nossa parte em levar o evangelho a toda criatura, para então sim o Senhor possa vir nos buscar. Essas epístolas, elas nos instruem como se dará o grande dia do Senhor,
para que nós não fiquemos enganados, para que nós tenhamos as nossas vidas preparadas para esse grande dia. Subtópico 4. Instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Dentre outros temas, em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido, mais do que um servo, como um irmão amado. Irmãos, essas epístolas de 1º e 2º Timóteo e Tito são conhecidas por trazerem ensinamentos e alerta para aqueles que pensam um dia iniciar uma carreira ministerial, mostrando todos os tipos de problemas que todo aquele que se propõe pegar o arado não deve olhar para trás e entender as armadilhas que Satanás arma na vida daqueles que tentam conduzir um ministério sério, que prospere e que tenha o crescimento espiritual. Ensina as posturas dos obreiros e que o obreiro tem que se instruir para manejar bem a palavra da verdade. Essas epístolas, elas são conhecidas como epístolas pastorais. As epístolas paulinas nos instruem a respeito de Cristo, sobre as últimas coisas e trazem instruções pastorais e pessoais. No uso geral, o termo epístolas refere-se à correspondência escrita, seja particular ou pública. No Novo Testamento, o termo grego epístole ocorre 24 vezes e é a designação de 21 dos escritos do Novo Testamento. Em geral, as epístolas do Novo Testamento seguem a forma padrão das cartas antigas, como o poder ser visto pelo estudo da extensa correspondência em papiros que foi preservados. A ordem epistolar usual é de bem-estar dos leitores, corpo da carta e saudações finais. Alguns, seguindo a sugestão de A. Desmond, têm feito uma distinção entre carta e epístola. As cartas seriam pessoais, com trechos não literários, sem a intenção de uso permanente, ao passo que as epístolas seriam impessoais, com trechos literários escritas para um público mais geral e com a intenção de permanência. Meus irmãos, aqui eu discordo desse estudioso alemão A. Desmond, que ele diz que as cartas, as que são pessoais, são de caráter temporário, não permanente. E eu, pelo conhecimento que eu tenho, as cartas, elas são de inspiração de Deus. Quando os homens, inspirados por Deus, escrevem essas cartas, elas são sim de caráter permanente, porque até hoje as cartas escritas por Paulo e outros autores, elas são atuais, elas têm utilidade até hoje. Então, essa definição que esse estudioso deu está meio equivocada, porque não existe epístola ou cartas que seja de caráter temporário. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível e eterna, e é uma palavra viva. Outros têm corretamente insistido que esta distinção é demasiadamente sofisticada e simplificada. A maioria das epístolas do Novo Testamento combina elementos tanto de cartas como de epístolas, como eu acabei de falar. Conforme distinguido por Dames,
A correspondência do Novo Testamento foi, em sua maior parte, escrita em resposta a cartas ou palavras pessoais com relação a problemas ou necessidades que exigiram um tratamento por parte de alguém que tivesse autoridade apostólica. Bom, esse estudioso, ele se contradiz quando ele diz que ela é de caráter, de necessidade de um tratamento por parte de alguém que tivesse autoridade apostólica. Então, se existe alguém com caráter, se existe alguém com caráter apostólico e se existe alguém com necessidade de aprender o que está escrito nessas cartas, elas são sim de caráter permanente. Subtópico 2. Como as epístolas gerais nos formam. Subtópico 1. As epístolas de Pedro. Subtópico 1. As epístolas de Pedro. 1 Pedro aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé e que é preciso santificar-se, suportar os agravos, alegrar-se nas aflições. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. As epístolas de 1 e 2 Pedro são epístolas voltadas para o fortalecimento espiritual do cristão. Mesmo passando por momentos difíceis, mesmo sofrendo pelo Evangelho de Cristo, ele ressalta que lá no final há uma recompensa que não tem preço. Fomos comprados com o sangue de um inocente, para que houvesse reconciliação do homem com Deus. E nos orienta a estarmos alerta com os falsos ensinadores. Aparecerão nas igrejas tentando introduzir culto de demônios. Mateus 24 diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganariam até os escolhidos. Pedro escreve suas cartas na direção da Ásia, do Ponto, Cilícia e em algumas partes da Europa. A ideia dessa carta era fortalecer a fé dos missionários que estavam no estrangeiro, pregando o Evangelho de Cristo e sofrendo grandes perseguições e mortes. Muitos eram colocados presos em estacas, embebidos em óleos, e tacavam fogo para que eles servissem de iluminação, tochas humanas nas praças públicas. Alguns eram colocados em arenas para que os leões devorassem eles. Então, havia uma necessidade de fortalecer a fé para que aqueles que pegaram no arado não olhassem para trás e entendessem que todo aquele sofrimento teria um valor inestimável, uma recompensa que não tem preço, seria a vida eterna. Subtópico 2. As epístolas de João. Em 1 João, adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas. Explica que o salvo devia viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Em 2 João, as heresias do docetismo. Irmãos, esse docetismo é a heresia do século I e II, que dizia que Jesus nunca teve um corpo verdadeiro e afirma que Jesus nascera só de aparência. E gnosticismo. Esse gnosticismo é um movimento religioso que misturava esoterismo e filosofia. São novamente refutados. A igreja é exortada a preservar a doutrina de Cristo e usar de sabedoria ao receber pessoas em casa.
Em 3 João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. As epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João nos alerta quanto às falsas doutrinas que negam a reencarnação de Jesus. Nos ensina a trazer a comunhão e o bem comum para as nossas igrejas. Nos alerta às falsas doutrinas e das falsas religiões que desviam o homem do caminho com Deus. Nos adverte que nós devemos ser prudentes e orar a Deus antes de colocar seja qualquer pessoa dentro das nossas casas. Nos direciona a fazer o bem independente das circunstâncias, porque o Evangelho ele nos ensina a pagar o mal com o bem. Então o bem ele está na vida do cristão o tempo todo, direcionando as atitudes e a vida de cada um de nós. Subtópico 3. As outras gerais. Aos hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que, por seu próprio sangue, executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim, o crente é instruído a orar e a perseverar a esperança da vida eterna. As epístolas Hebreus, Tiago e Judas nos mostram a supremacia de Cristo sobre todas as coisas e nos orienta que, se temos fé, temos que nos movimentar e fazer alguma coisa pela obra para ajudar a propagar o Evangelho de Cristo, porque se eu ouço a palavra que vem de Cristo e não as pratico, a minha fé é uma fé morta. Crente cheio do Espírito Santo não fica parado, porque o Espírito é movimento desde a fundação do mundo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o crente cheio do Espírito Santo tem que fazer a obra sim, porque a obra não salva, mas a obra ajuda a salvar aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Então, fale de Jesus, divulgue o Evangelho da paz, para que outras pessoas sejam impactadas. Esta epístola nos ensina quanto os hereges infiltrados na igreja, trazendo discórdia e muita confusão. Onde quer que eles entrem, termina sempre em confusão. E esta epístola também nos confirma que a recompensa final é a vida eterna. Então precisamos ficar bem ligados no céu e nos homens, na qual a gente entrega, né, o nosso trabalho, a nossa vida, e ver se ele realmente está tomando a direção de Deus, ou ele está fazendo aquilo que o coração dele manda e não que o Espírito Santo direciona. As epístolas gerais advertem o crente a respeito da santificação dos falsos ensinos e enfatizam a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna. Tópico 3. As epístolas continuam a falar. Subtópico 1. A doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé. No novo nascimento,
pela graça de Deus, mediante a fé e da justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Meus irmãos, a obra ela não salva, mas a obra ela ajuda a salvar aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Precisamos trabalhar na obra, precisamos mostrar para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como essa obra nos modificou a nossa vida da água para o vinho, como nós aumentamos a nossa compaixão, recebemos os frutos do Espírito, temos compaixão pelos nossos próximos. Então, se eu ouço a palavra, se eu já estou salvo, eu não tenho que me preocupar com aquele irmão que ainda não aceitou Jesus? Eu tenho sim. Se eu tenho fé que Cristo salva, liberta, cura e que vai me dar uma vida eterna, eu preciso compartilhar isso com aquele que ainda não aceitou a Jesus. Então, a minha fé, sem eu trabalhar na obra, é uma fé morta. Subtópico 2. A doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica em uma vida separada do pecado. Nossa declaração de fé ensina que, já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo da santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto da carne como do Espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Entendemos, irmãos, que é um processo. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós acreditamos, quando nós temos fé nele e começamos a nossa caminhada, nós passamos por um processo. E o primeiro processo é a limpeza. Deixamos de fazer aquilo que fazíamos antes, né? Passamos a ser uma nova criatura. E a partir daí, nós começamos a ser justificados pela nossa fé. E começamos a nos santificar gradativamente pelo conhecimento, pela comunhão, pela oração. Então, gradativamente, passamos a receber o Espírito Santo com mais intimidade, com mais proximidade, e começamos a ter experiências diárias com esse Deus tão poderoso que nos socorre a cada aflição, que nos socorre a cada problema que aparece nas nossas vidas. Então, essa santificação, ela vem com o tempo, com a intimidade que nós começamos a ter com Ele. E se nós temos intimidade com Ele, se o Espírito Santo está na nossa vida, a nossa vida tem que ter mudança. Se nós aceitamos Jesus, se nós buscamos a palavra, se nós tentamos nos santificar a cada dia e não há mudança em nossa vida, nós precisamos nos converter de novo. Precisamos entregar verdadeiramente a nossa vida a esse Cristo, que é capaz de modificar da água para o vinho, é capaz de trazer os frutos do Espírito, a mansidão, o amor, a benignidade. Precisamos receber todos os frutos do Espírito na nossa vida. Não é fácil. Essa caminhada é complicada e difícil, porque somos seres humanos, somos passivos de erro, somos carnais e precisamos o tempo todo estar nos santificando e fazendo aquilo que agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que naquele grande dia estejamos preparados para ouvir o chamado dele, para irmos morar com ele na Nova Jerusalém. Subtópico 3. A doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Nesse processo,
o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Quer dizer que, ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal em corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. A mensagem das epístolas permanece atual, ressalta a justificação, santificação e a glorificação do crente. Percebam, irmãos, que as epístolas, as 21 epístolas, elas começam nos orientando de que nós somos salvos porque nós aceitamos e temos fé. Então, justificados somos pela nossa fé. Ela nos orienta a nos santificarmos, a nos desviarmos dos falsos ensinos e das pessoas que nos desviam da vontade de Deus dentro das igrejas. Depois ela nos ensina a nos santificarmos e nos prepararmos para que naquele grande dia estaremos aptos a ouvir a voz do Senhor nos chamando. E no final, essa epístola ela nos orienta sobre a glorificação do crente, quando nós, cristãos que estamos vivos, receberemos um corpo glorificado, e aqueles que estão mortos receberão um novo corpo. Então nós entendemos que as epístolas é como um manual preparatório para, desde o início da nossa caminhada, desde quando nós começamos a caminhar acreditando, levantando a mão, aceitando a Cristo, até o dia que Ele ou nos dará um novo corpo, ou Ele nos glorificará este corpo, porque os que estão vivos receberão um corpo glorificado, porque no céu não entra pecado. E o nosso corpo é um corpo que foi gerado no pecado. Precisa ser transformado, precisa ser glorificado, para que nós possamos entrar no céu. E aqueles que estão mortos precisam de um corpo novo, porque a terra já consumiu, só tem ossos agora. Então, essas epístolas, elas nos fortalecem a nossa fé, nos orienta como nós devemos nos comportar dentro da igreja, tendo um culto racional e uma instrução que seja de excelência. Ela nos orienta a nos santificar e ela nos orienta até no dia que o Senhor vai vir nos buscar, para que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas que nessa época estarão fazendo milagres e prodígios, e se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Conclusão: as epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina destas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Que os irmãos possam ser abençoados com essas palavras, que os irmãos possam estudar essas epístolas, que são como se fosse o manual do crente. Nós precisamos nos guiar por elas, para que naquele grande dia estaremos pleno, juntos, cantando o hino da vitória, na boda do Cordeiro, aonde ele distribuirá galardões àqueles que trabalharam aqui na terra. Que o Senhor te abençoe, que te guarde e que se mantenha com essa fé inabalável, para que naquele grande dia estejamos juntos na glória.
A paz do Senhor.